outra coisa, né? Por exemplo, na entrevista do Lula de ontem, porque essa entrevista foi boa, porque ele falando livremente é sempre um baú de tesouros. Né? Ele falou o seguinte, que o PT precisa fazer uma outra narrativa para desfazer na imagem ruim que o PT ficou, né, por conta dos processos, das operações, dos condenados por corrupção. E nesse balaio de refazer a narrativa, ele começou a exaltar, né, como ele já fez na segunda-feira, na palestra lá do PT, a exaltar o José Dirceu. Ou seja, as sentenças condenatórias contra o José Dirceu, né, são narrativas. E aí? E como é que você vai fazer uma narrativa contra coisa julgada, contra uma decisão criminal condenatória, a não ser a ação rescisória, né, que você consegue rescindir? Se surgem fatos novos que você não sabia, você entra com uma rescisória, fala, olha, com base nesses fatos novos. Agora, só na base do gogó, da narrativa. Olha, o José Dirceu tem uma qualidade que faz com que as pessoas tenham que admirá-lo. Ele é leal. Ele encarou o pepino e não cantou a bola sobre nada. Ele segurou sozinho. Isso num presídio, imaginando que seja uma situação como essa, ele ia mandar dentro do presídio. Sim. Se bem que ele já manda em alguns grupos da esquerda e alguns grupos do próprio partido. Ele recuperar o José Dirceu tá dentro da narrativa, dizer que tudo aquilo que foi feito para acabar com as lideranças, acabar com o partido, e nada corresponde à realidade. E o José Dirceu vai ser elevado à categoria, suponhamos que dê continuidade a esse governo e se tome o poder por uma década, 2, 3 décadas. O José Dirceu vai ser elevado à categoria de um dos grandes heróis nacionais. Isso que é criar uma nova narrativa. Exato. É contar uma nova história que possa ofuscar o que aconteceu. Mas a gente e tem que admirar. Ali Eu tinha um professor meu que dizia assim, quando você tiver um inimigo, primeiro entenda a cabeça dele. Tente entender como ele faz, para descobrir se ele é inimigo ou adversário. Se você descobrir que ele é inimigo, entenda as suas estratégias. No momento que você começar a admirar esse cara, aí você pode derrotá-lo. Sabe que ele é um cara admirável. O argumento para Dirceu nesta, né, é o seguinte: ninguém pode ser condenado pelo resto da vida. Isso é o argumento Guilherme de Pádua, meus queridos. É uma besteira. O que o Guilherme de Pádua falava toda vez? Não, isso é uma besteira, porque eles estão querendo condenar pro resto da vida o Bolsonaro por alguma coisa que ele não fez. Estão dizendo que ele é genocida. E querem condenar o Bolsonaro ad eterno. Se tiverem oportunidade, coloca o Bolsonaro no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Tentaram até fazer isso, para condená-lo para o resto da vida. Porque quando vai internacionalmente, não tem essa de visita íntima, progressão de pena, não tem essa, não. Não. Você vai lá pro buraco e fica lá, é bem tratado, recebe iogurte, recebe café da manhã, tudo bem. Mas você fica lá até o final dos tempos. Como é que ele vem com uma conversa dessa dizer que não pode condenar para o resto da vida o José Dirceu? Pode sim. Qual é o crime que ele cometeu? Vamos descobrir. Exato, mas não é condenar. Ele paga, ele tem o castigo dele tem um tempo, porque não existe pena perpétua, mas você não pode condenar a lembrança dos fatos, né? Apagar a lembrança. Isso não existe. É que nem o Guilherme de Pádua, ele virava falando. Ele queria processar a Glória Pérez, né? Quando saiu o documentário sobre o assassinato da Daniela Pérez, porque para ele já pagou, né, para a sociedade. Queria pagar, né? E isso não devia ser lembrado. Como assim não devia ser lembrado? Se a gente não tiver memória de fatos, ainda mais de crimes bárbaros como esse... E aqui é o caso de ser sempre lembrado, de não deixar isso às escuras. Exatamente. Não tem, ele é leal ao Lula. Qual que é a saída para o Dirceu? Pro Lula, ele quer mudar a narrativa. É isso aí. Ou seja, mudar a narrativa. Você, é como se ele fosse um injustiçado da justiça. A saída era, agora, deixe os condenados tocarem a vida deles em privado. Uma pessoa condenada por crimes contra os cofres públicos não pode voltar para a vida pública. Não pode. E eu estou falando do José Dirceu, né, que teve condenação, transitado de julgado. Essa semana teve uma revisão de pena, mas não foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça. A pessoa tem o direito de tocar a vida dela. Agora, para que eu vou chamá-lo de volta para a coisa pública se ele é um condenado em trânsito e julgado? Bom, enfim...